palavra é. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do canal CLOI, uma transposição de suportes do impresso para o audiovisual. O nosso convidado de hoje é o poeta Bruno Brum. A poesia de Bruno, através de referências da literatura e da cultura de massa, vai na contramão das ilusões de felicidade e é cheia de tramas do cotidiano. Poética direta e subversiva, repleta de ironia e força, acentuando a logopeia. Demasiado humano. Viver não é segredo. Dói, salvo engano. A fita acaba sem avisar, a luz apaga, cai o pano. O locutor engasga. É bom ficar piano. Um soneto de Petrarca, uma falta de junho baiano. De sua obra, destacamos os livros Mastodontes na Sala de Espera, de 2011, e Tudo Pronto para o Fim do Mundo, livro de 2019, realizado pela editora 34. E agora com vocês, as palavras de Bruno Brum. Quem é Bruno Brum? Difícil essa, hein? É uma coisa que a gente passa a vida inteira tentando entender e ainda é difícil, porque a gente se transforma tanto, né? A gente muda tanto, a gente passa por fases na vida aí. Bom, eu nasci em Belo Horizonte em 1981. Eu sou designer gráfico, sou poeta, sou editor, trabalho nesse ramo aí de livro, editorial, livros, editoras, publicações, já há bastante tempo, quase 20 anos já. Escrevo desde a minha adolescência, por volta dos 17 anos, quando numa aula de literatura, por influência de um professor, eu passei a me interessar por poesia, passei a interessar a frequentar mais a biblioteca, pegar livros e comecei lendo os poetas românticos, sobretudo Álvares de Azevedo. Já me envolvi em diversos projetos voltados para a literatura, como revistas, coleções de livro. O projeto aí mais recente foi a coleção Leve um Livro, que foi idealizado por mim, eu fui o editor responsável. Distribuiu aí 180 mil livros, livretos de poesia, especialmente feitos para a coleção em Belo Horizonte ao longo de 3 anos. Então foram distribuídos gratuitamente. Tem um senso de justiça, né, um senso de liberdade, são valores que eu tenho e não abro mão. Eu acho que isso de alguma forma se reflete no meu trabalho, na minha poesia, né, nessa pesquisa com a linguagem, esse embate com a linguagem e tentando romper aí algumas barreiras e rompendo essa fronteira aí do dito e do não dito. E é isso. Ainda estou descobrindo quem eu sou, é um trabalho para a vida inteira, mas eu acho que já temos aí algumas pistas.
quais fronteiras o poeta deve quebrar? Eu acho que de preferência todas, né? O poeta é aquele do qual se espera o improvável, o inesperado. Acho que uma das grandes funções do poeta é justamente essa quebra de expectativa, a quebra do lugar comum, né? Ver o mundo com olhos novos. Acho que essa é uma das propostas da poesia. Então o poeta ele é o cara que tem que ter esse olhar diferente mesmo, né? Uma outra visão do mundo, uma outra visão de realidade, e partindo sempre da linguagem. Então acho que a primeira fronteira que o poeta deve quebrar é a da própria linguagem, e a partir daí ele, como a linguagem está na base do nosso pensamento e na base da nossa vida, você vai extrapolar todas as outras fronteiras, né? Do pensamento, do senso comum, né? Do que se pensa e os modos de vida que existem no seu próprio tempo, né? O poeta é aquele que revisita tempos passados e colhe experiências e colhe adiciona, né, camadas de sensibilidade, de senso crítico nessa grande ferramenta aí que a gente tem, essa grande tecnologia chamada linguagem. Então, eu acho que o poeta é esse que tem que atravessar, né, atravessar as barreiras e apresentar para o mundo, para as pessoas, uma visão outra da vida. Não sei, é difícil falar, né? Porque eu acho que assim, tem uns prêmios talvez mais prestigiosos, né? Um Oceanos, uns prêmios que às vezes acontece de você ganhar e aquilo impulsionar a sua carreira e dar né, uma visibilidade. Eu acho que isso depende muito do prêmio e depende muito do poeta também, né? Tem poeta que ganha prêmio importante, mas segue. Acho que tem muita postura da pessoa, né? O lugar que ela ocupa, o tipo de visibilidade que ela tem. Acho que varia, eu acho que depende também. Eu acho que tem poeta que busca isso a todo custo, né? Que quer ganhar prêmio, quer fazer carreira literária, quer ficar. Mas eu sou de um outro grupo de poetas, eu acho que eu estou mais interessado na linguagem, eu acho que eu estou mais interessado em escrever mesmo. E óbvio, né? Quando você tem esse tipo de reconhecimento, é bom, né? Você ganhar um prêmio é bom, mas não acredito que seja fundamental para ninguém. Olha, eu acho que a ironia ela tem uma coisa que faz parte do meu próprio pensamento, né? É minha própria forma de lidar com as coisas, de lidar com o mundo. Então eu já tenho isso em mim desde sempre. Então acabou indo para a poesia. Só que na poesia, de fato, é um elemento, para mim a poesia, sobretudo, né, é um elemento estruturante aí, a ironia e o humor, né? São, para mim, eu uso na minha poesia como instrumentos de combate, assim, vamos dizer, de, de quebra de expectativa que eu estava falando, né, na outra resposta, de questionar verdades pré-estabelecidas, questionar modos de vida aceitos como naturais, né? Todo esse projeto de vida que nos é vendido aí desde que nascemos, né? Você tem um projeto para cada fase da sua vida já pré-determinado. E muitas vezes só o simples fato de mostrar um outro lado meio inusitado de uma coisa já ganha um tom cômico, já ganha um tom irônico, que às vezes nem foi uma intenção inicial, mas isso quando você vem com essa coisa, com o imprevisto, né, com aquilo que o leitor não estava esperando, quando você quebra uma expectativa, de fato, muitas vezes você provoca o riso, né? Bom, eu vou ler um poema chamado O Resto Vem Depois. É um poema inédito em livro. Ele não é 100% inédito, ele saiu
No ano passado, no jornal O Globo, logo no início da pandemia, eles pediram para alguns poetas que escrevessem algum poema sobre essa experiência, esse período inicial aí de confinamento e isolamento. E eu escrevi esse poema, que não está em nenhum livro, não saiu em nenhum outro lugar, então considero ele um poema semi-inédito, vamos dizer assim, na falta de um inédito que eu não tenho, na verdade, não tem nenhum poema pronto. Vamos lá, o resto vem depois. O esboço exige perfeição descuidada. Conto os passos entre o quarto e a sala, meço o vão entre o piso e a porta. Sei de cor a planta baixa do labirinto. Campeão mundial dos 50 metros quadrados, abro as cortinas e vejo o aterro sanitário onde os devotos de São Veredito disputam uma partida de golfe com os veteranos dos recém-demitidos. As nuvens formam desenhos. As poças d'água formam desenhos. Os buracos no asfalto formam desenhos. As rugas no meu rosto formam desenhos. Que diabos isso quer dizer? Guardo a vida num pote de sorvete no congelador. 2 minutos no micro-ondas e tudo volta ao normal. Quando as paredes vierem abaixo e o lado de dentro se misturar com o lado de fora, tudo voltará a ser o que podia ter sido e que não foi, ou foi. Cartas para a redação.